Senhoras e senhores, já estamos aqui com você. Essa parceria incrível, Update Mais, atualizando e renovando o seu conhecimento. Estou aqui com meu irmão gêmeo, Fábio Otto Brosman, e nós vamos pilotar essa mesa incrível hoje com uma celebridade. É isso mesmo, o app de hoje, pessoal, é o Gabriel Yamin. Gabrielzão, valeu, cara, por ter aceito o convite aí de sentar nessa mesa nossa aqui, irmão. Obrigado, cara. Que isso, valeu demais pelo convite, prazer, privilégio de estar aqui com vocês. O privilégio é todo nosso e você vai entender por que é privilégio estarmos sentados aqui na mesa com o Gabriel Yamin. Eu vou fazer aqui uma apresentação dele, tá, pessoal? Ele só tem 16 anos, você vai entender o que esse cara já fez, tanta coisa só com 16 anos. Vamos lá, gente. Gabriel Yamin, 16 anos, é fundador do Instituto Nacional de Nanismo e do movimento Somos Todos Gigantes, que tem como finalidade combater o preconceito e disseminar informações e garantir os direitos das pessoas com nanismo no Brasil. O Gabriel, gente, ajuda a acolher centenas de famílias com o seu protagonismo e a causa do nanismo no Brasil. A família Yamin foi uma das primeiras famílias no Brasil a falar nas redes sociais sobre esse tema. É isso mesmo, Gabrielzão? É isso aí. Bom, a história começa lá em 2006. Como é que é isso aí? Né? Quando minha mãe estava grávida de mim, eu era o primeiro filho, então tava aquela expectativa imensa, né? Porque o sonho da minha mãe era ser mãe, né? E o sonho do meu pai era ser pai. Então juntou os dois e eles estavam muito ansiosos, esperando muito. E quando chegou ali na 32ª semana de gestação, eles foram para mais um exame normal, né? De rotina, mais um ultrassom. Só que dessa vez meu pai não foi, porque eles estavam de mudança e meu pai foi acompanhar o caminhão para a nova casa. E nesse dia, algumas coisas estavam fora do normal. O médico fez o exame e logo depois ele saiu, assim, sem falar nada, falou que a médica da minha mãe ia entrar em contato com ela, mas pela cara dele, a minha mãe já sabia que tinha alguma coisa que estava fora. Então ela chamou minha avó, né, que estava junto com ela, porque meu pai não pôde ir. Então minha avó foi com ela. E ela pediu para minha avó ir atrás do médico, porque, né, precisava saber. Isso era numa sexta-feira. Então a médica só ia provavelmente responder segunda. Então ela precisava saber o que era. Catou o médico no corredor. E aí, como minha mãe fala, o médico meio que vomitou o diagnóstico. E aí ele falou que eu ia ter problema nos 2 rins, eu ia ter problema nos braços, nas pernas, no cérebro, um problema que ia me levar à demência, e que eu era... não. E que eu tinha nanismo. E aí minha mãe ficou perplexa, né? Porque tanta coisa, e ela... Quê? E aí o médico, com essas palavras, com toda a sensibilidade do mundo, falou: seu filho é anão e não tem nada que a medicina pode fazer por ele. E aquilo deixou minha mãe sem chão, né? Porque, cara, tudo que você quer quando seu filho tá prestes a nascer é que ele seja perfeito, é que ele seja, assim, que ele venha saudável, que ele venha sem nenhum problema. E o médico tinha acabado com as esperanças da minha mãe, porque o diagnóstico que ele tinha dado era era incompatível com a vida, basicamente. E minha mãe voltou para casa e ela orou, né, naquela noite, porque, acima de tudo, a fé dela estava forte. E ela orou. E ela ouviu Deus naquela noite, ouviu Deus falando assim, ó... minha mãe pediu, né, falou assim: Deus, se eu pudesse escolher entre ter essa casa nova, né, ou ter um filho perfeito, eu escolheria ter um filho perfeito. E aí ela fala que ela ouviu Deus falando com ela, assim, que eu não dei uma escolha, eu te dei uma bênção. E aquilo confortou o coração dela, e ela, até o final da gravidez, não queria mais saber de exame, não queria mais olhar, né, pros laudos. Ela foi fazer os exames, mas ela não olhava os laudos. E ela tinha essa calma, apesar de todos os diagnósticos dos médicos, ela tinha essa fé, né, essa certeza no que você não consegue controlar, no que você não consegue ver, que eu viria do jeitinho que tinha que ser, e que ela seria a minha mãe, né? Ela só queria ser a minha mãe.
E eu nasci, né, contrariando todas as expectativas. O único diagnóstico que se confirmou de fato foi o nanismo. E eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas eu nasci saudável, eu nasci sem as deformações nos rins e sem as deformações no cérebro que me levariam à demência. E eu fui me desenvolvendo, tranquilo, como uma criança sem nanismo, e até que chega um ponto que que eu tenho essa consciência de que eu tô menor, né, do que as outras pessoas ao meu redor. E como a diferença entre eu e meus irmãos era muito pequena lá em casa, eu via meus irmãos ficando maiores que eu, e eu já ficava achando estranho, né? Tipo, gente, eu sou mais velho e eles são maiores que eu. O que que tá acontecendo? Mas eu não eu ficava com essa dúvida na cabeça, mas não E até perguntava. então seus pais não falavam, não Sim, tocavam no assunto, não falavam, ó, Gabriel, é assim. Não falava nada. não falavam nada, mas Deixou, porque eles deixou queriam. mais livre. Deixou mais livre, mas porque eles não queriam que ficasse parecendo que eles estavam impondo isso, sabe? Estigmatizando, alguma coisa. Tipo, eles esperaram eu chegar neles e perguntar. Hum. Porque senão ia ficar parecendo que, tipo assim, eles estavam querendo falar isso sem eu querer saber, né? Um Você tem negócio aquele interesse seu. sem eu ter interesse, ou que era um negócio que eles estavam colocando, enfim. Um dia, né, quando eu tinha uns 6 anos, eu fui pra escola, e na escola, uma amiguinha chegou e falou assim, ó, eu sei por que que você tem nanismo. Ou, por que que você tem nanismo? Eu sei por que você é mais baixinho. Aí eu fiquei, uai, como assim, você sabe? Aí ela, é porque o papai falou que você é anão. E aí, na hora, eu fiquei muito, assim, eu achei muito estranho, por duas coisas. Primeiro, eu achei que o papai era o meu pai. Ah, E aí, e tá. aí eu fiquei assim, gente, como é que meu pai ia falar Falando isso? ela pra ela. É. E a segunda é porque eu não me imaginava como um anão. Eu não sabia nem que era anão. E aí eu voltei para casa, contei para os meus pais, e eles sabiam que aquele era o dia de me contarem que eu tinha nanismo. E eu confesso que foi tenso, assim. Eu lembro de alguns flashes do dia. Eu lembro de nós três deitados na cama. E eu só lembro de eu chorar. Assim, chorar, mas, mas chorar muito mais por dentro do que por fora. Porque eu sempre fui. Não é que eu sempre fui ruim, mas eu sempre evitei demonstrar muitos sentimentos. Uhum. E naquele dia, principalmente, porque eu vi que meus pais estavam chorando e eu não queria chorar para parecer que eu estava triste, né, com tudo aquilo. Eu Uhum. queria parecer forte, parecer que, apesar dos pesares, eu estava feliz, eu estava tranquilo. Mas não é bem assim, né? É uma coisa que é um universo totalmente paralelo. É uma notícia que na hora, no dia, me quebrou, assim, que eu não. Eu pensei que eu não poderia mais ser um astronauta, um jogador de futebol, um piloto de Fórmula 1, que é tudo que a criança quer. E, e eu fiquei, por um tempo, né, refletindo sobre isso. Mas você acha que não. Mas, Igual você falou, assim, às vezes, quando você falou do médico aí, parece que não tem. Eu não sei se hoje existe, mas parece que não tem um preparo, um cuidado assim de. total. Aí, às vezes, quando você recebe esse diagnóstico, às vezes parece, nossa, eu não vou ter vida, né? Uhum. Que é o tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? E não é assim, né? Não, não é. Assim, total. O que a gente mais. Uma das coisas que a gente mais luta enquanto movimento, enquanto instituto, né, é para essa profissionalização dos médicos, para essa capacitação dos médicos, porque muitos deles não veem isso na faculdade de medicina. E, tipo assim, é uma condição rara? É, mas não é uma condição que não existe, né? É uma condição que existe e que o médico deve estar preparado para lidar com ela, né? Claro, assim, tem especialidades que a pessoa com nanismo não requer cuidados específicos. Mas um ortopedista precisa saber lidar com uma pessoa com nanismo, né? Porque o esqueleto da pessoa com nanismo é totalmente mal formado na maior parte dos casos, né?
um neurologista, né, tem que saber lidar com o paciente com nanismo, porque alguns tipos de nanismo podem ter algumas comorbidades, incluindo comorbidades neurológicas, né? Então, por exemplo, a gente tem um estreitamento do forame magno, que é meio que um canal entre a medula e o cérebro, eu acho. Não sou muito dessa área médica, mas esse estreitamento pode levar a uma compressão da medula. Então, se não tem um neurologista que sabe que o nanismo pode levar a essa compressão da medula, a criança pode morrer. Pode acontecer, assim, coisas... A criança pode ficar paraplégica, tetraplégica, porque não teve o acompanhamento necessário. Uhum. Isso é um negócio que a gente bate muito na tecla, porque as pessoas com nanismo ainda são deixadas de lado pela comunidade médica. A gente ainda tem relatos de pessoas que vão tentar se aposentar no INSS, e aí o perito fala que não é deficiência, né? Anão é só baixinho mesmo, tipo, porque as pessoas com nanismo têm comorbidades tão severas que, passando dos 40, 50 anos, elas podem começar a ter artrite, artrose e assim, um monte de complicações que fazem com que a locomoção seja difícil. E aí elas não conseguem trabalhar mais. Só que aí elas vão tentar se aposentar e não conseguem porque os médicos acham que não é uma deficiência e que tá tudo certo, que é ou um vitimismo ou alguma coisa assim. Então, E por lei não tem uma redução de tempo de serviço, alguma coisa assim? Então, isso eu não sei. Eu acho que Não deve tem... ter, porque se tivesse, Deve- o médico já daria direto, né? mas mesmo assim, ainda é bem difícil. Porque apesar de ter leis e tudo, muitas vezes as pessoas com nanismo não têm os direitos, enquanto pessoas com deficiência, respeitados. Então, muitas vezes, as filas preferenciais, os direitos das pessoas com deficiência mesmo, as pessoas com nanismo não conseguem usufruir porque as pessoas não acham que é uma deficiência. Tem um post que você fez, Gabriel, eu quero até encorajar o pessoal aí já a olhar agora, você que está assistindo aí, ou você que está nos ouvindo, não sei se você está no podcast ou no YouTube, mas é o seguinte, as redes sociais do Gabriel, a dele pessoal é @Biel_Yamin, Yamin com N no final, tá, galera? E o Somos Todos Gigantes, @Somos Todos Gigantes, Instagram. E o do Instituto é @instituto.nanismo. Tem um post lá que você fez, eu quero, sobre até essa pergunta aqui do Fábio, né? Tem um post lá que você falou que em 2004, parece, teve alguma coisa que reconheceu o nanismo como deficiência, é isso mesmo? É isso. Só que de lá para cá, que são, menos de 20 anos, assim, mas 18 anos. o que eu quero apontar é que dali para cá, 18 anos, menos de 20 anos é muito pouco tempo, primeiro para causar essa consciência coletiva, e depois para entrar na questão de direitos, de benefícios, de coisas que asseguram o direito da pessoa com nanismo. O que aconteceu em 2004? Existiu um reconhecimento, e isso é científico ou não só científico, mas é de lei? Como é que foi isso, Gabriel? Então, em 2004, foi uma lei, agora eu não lembro o número da lei, mas acho que é de outubro de 2004, que reconhece as pessoas com nanismo enquanto pessoas com deficiência. Isso. E isso assim, como você falou, é muito recente. Cara. E cara, tipo, você bate o olho numa pessoa, por exemplo, em alguém que... nossa, deixa eu pensar. Cara, tem tantas pessoas com deficiência que são reconhecidas, mas aí você vê uma pessoa com nanismo que tem o esqueleto todo mal formado, que tem baixa estatura, que às vezes é muito severa. Então a gente tem adultos que medem 70 centímetros dentro do próprio movimento do Somos Todos Gigantes. Tem adultos que fazem parte do movimento, fazem parte do instituto, que medem 70, 80 centímetros. Isso
E essas pessoas não eram consideradas pessoas com deficiência. Que doideira. Cara. Então, isso é doideira. Mas em 2004 eles foram reconhecidos, só que como é muito recente, e como a gente tem esse preconceito culturalmente arraigado, né, contra as pessoas com nanismo, e infelizmente, né, contra todas as pessoas com deficiência, foi assim, mas com as pessoas com nanismo parece que ainda é assim e a gente sabe, né, que vai ser muito difícil a gente desconstruir tudo, mas é a nossa luta diária. Mas por conta do preconceito e por conta do quão recente foi essa lei, acaba que as pessoas com nanismo às vezes não têm os direitos respeitados, porque as pessoas não consideram elas como pessoas com deficiência e não consideram como ter outros direitos. Eu não sei se é o caso dessa lei, mas assim, o Brasil é uma loucura. Você tem a lei, às vezes você espera, igual quando empregada doméstica teve aquelas leis trabalhistas, foi não sei quantos anos para implantar a lei, porque a lei sai, mas enquanto não sai o texto da implantação, que às vezes pode demorar 5, 10 anos, a lei existe, mas não sabe como vai colocar em prática. Né? Aí, por exemplo, se for uma lei federal, se a estadual não pôr na lei estadual, não vale. Se a Previdência não incluir na lei da Previdência, não vale. Aí você pensa assim, eu lembro de um caso recente assim, deve ter uns 4 anos, 5 anos, num shopping de Aparecida de Goiânia, assim, parece que um cara deficiente pôs o carro lá, ele foi multado porque o cartão dele de deficiência era de outra cidade. Você tem que tirar por cidade. Então, por exemplo, a de Goiânia não vale em Aparecida, de Aparecida não vale em Goiânia. E o cara sem uma perna. Nossa. Aí o cara foi conversar, o cara multou e falou, mas isso tem gravado, acho que na internet, o cara falando assim, mas você tá vendo que eu sou deficiente? Ele, não, você tem que ter o cartãozinho de Aparecida de Goiânia. Olha, bicho. Assim, o Brasil sendo burocrático demais em muitas coisas. Eu queria saber o seguinte, Gabriel. Por exemplo, você falou aí que é uma deficiência rara, né? O Fábio fez uma pergunta aqui em off, né? Eu achei que ele ia fazer essa pergunta agora. Quantas pessoas com nanismo tem no Brasil? Você sabe mais ou menos, assim, uma estimativa? Ou percentual a cada quantas pessoas que nascem, quantas nascem com nanismo? Porque eu quero, assim, pensar que talvez por ser raro, ou por ter poucas pessoas com nanismo, as pessoas não se tocam ou não se mobilizam. Tá aí o Instituto, né, e o Somos Gigantes para ajudar, para disseminar, né, as informações. Mas, sim, talvez não é porque também seja raro, ou as pessoas não têm conhecimento também porque não vê muito na rua, seria isso? Sim, exato. É uma deficiência muito rara. Na verdade, o nanismo é considerado uma doença rara, porque o nanismo é a baixa estatura, né? É a baixa estatura causada por diversas displasias esqueléticas ou alterações hormonais. Então, por exemplo, você tem mais de 500 tipos de nanismo. É mesmo. Então, você tem mais de 500 doenças hormonais, 500 alterações hormonais e 500 problemas esqueléticos, más formações esqueléticas que levam à baixa estatura. Então, em números, o que a gente tem é de 3 a cada 10 mil nascimentos que tem algum tipo de displasia óssea. O que é muito pouco. Muito pouco. Então, é 1 a cada 3.300 nascimentos. Né? Para você ter noção, síndrome de Down, a média assim, é de 1 a cada 1.000 nascimentos. E já é raro você ver uma pessoa com síndrome de Down na rua. Sim. Então, o nanismo realmente é uma deficiência muito rara e a gente não tem números oficiais, a gente não tem dados de quantas pessoas com nanismo existem no Brasil. Isso é um negócio que a gente também, através do Instituto, através do advocacy, né, que é esse diálogo com o Poder Executivo, com o Legislativo, a gente busca incluir as pessoas com nanismo no censo. Então, a gente precisa fazer um mapeamento dessa comunidade até para nortear um pouco das nossas ações, porque a gente não tem essa noção. A gente tem estimativas médicas que podem variar de local para local, podem variar dependendo de N fatores. Mas realmente a gente sabe que é uma deficiência muito rara. E aí, por isso, né,
duas coisas acontecem. Primeiro, os bocós, porque é uma coisa muito rara, eles vão zoar, né? Vão zoar, vão achar, nossa, é o esquisitinho, não sei o quê. E aí surgem as piadas, surge o preconceito. E assim, né, é uma luta diária, como eu já falei, mas a gente sabe que, infelizmente, sempre vão existir bocós. E segundo, que as pessoas não entendem muitas vezes que a pessoa com nanismo tem os direitos de uma pessoa com deficiência, porque muitas vezes não conhecem uma pessoa com nanismo, não sabem o que é nanismo, não sabem que existe o nanismo, né? Acham que o anão é uma figura mitológica que existe só na Branca de Neve, só nos contos de fada, mas assim, e nunca tiveram esse contato, nunca pararam para pensar, cara, tipo, como deve ser difícil, né, a vida de uma pessoa com centímetros a menos. Uma coisa que eu aprendi com você, acho que numa palestra lá do Todos para o Bem de 2019, lá não sei se você lembra, lá no Sesc, lá do... Sim. Que eu nunca tinha parado para pensar, você falou lá assim que o nanismo pode ser gerado de dois pais sadios. Eu nunca tinha pensado assim, eu achava que era uma genética assim de... Se pegar, às vezes, alguém na família que tenha, vai passar para a próxima geração. Mas eu nunca pensei nesse sentido, assim, de qualquer um pode ter um filho com nanismo. Né? Qualquer um. E assim, e isso é, na verdade, a exceção dentro dos casos de nanismo são pais com nanismo que têm filhos com nanismo. Então, porque são pessoas com nanismo que vêm de famílias que têm algum caso, né? Porque mais de 80% das pessoas com nanismo vêm de famílias que não têm nenhum antecedente. Então, é uma mutação nova. E aí a medicina não sabe o porquê, né, dessa mutação, não sabe se tem algum fator que influencia, mas é uma mutação nova, assim como foi no meu caso. Não tem ninguém com nenhum tipo de nanismo na minha família, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. E aí eu sou o primeiro a ter nanismo. Né, Só que a chance de família. você ter um Mas, filho com com nanismo é pouquíssima, é isso que você tá querendo dizer. não é pouquíssimo, na verdade. É porque a minha primeira frase ficou estranha, mas as pessoas com nanismo, a exceção é que elas venham de pais com nanismo. Ah, sim. De algum antecedente, algum antecessor que tenha nanismo. Mas a minha chance de ter um filho com nanismo aí tem que ir pra genética, né? Porque a acondroplasia é azão azinho. Então, teoricamente, a minha chance de ter um filho com nanismo é de 50% se eu casar com alguém que não tenha nanismo, e de 75% se eu casar com alguém que tenha nanismo. E aí, eu tenho 25%. Nesse último caso, né? Tem 25% de chance de ter uma criança sem nanismo, e tenho 25% de chance de ter uma criança com outro tipo de nanismo, que aí seria o azão, que é o nanismo tanatofórico, que é como se fosse uma acondroplasia, só que muito mais severa. Então, a acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo, né? É o tipo que eu tenho. É porque eu falo tanto disso que ficou normal, porque é muita informação, mas vai falando aí, Gabriel. Tá muita bem, informação. Mas, enfim, a acondroplasia é o tipo de nanismo que eu tenho. Então, a gente tem... As principais características são, além da baixa estatura, né? As pernas arqueadas. Eu fiz uma cirurgia, né? Eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Que corrigiu o arqueamento das pernas. A gente tem uma estenose lombar. A gente tem... O crânio é um pouquinho maior, geralmente. O terço médio da face, que é essa parte, assim, é hipoplásico, então é menos desenvolvido. Então, por isso que meu nariz tem esse fundinho aqui, por exemplo. Então, são algumas características que vão além da baixa estatura. Mas, no caso do nanismo tanatofórico, essas características são mais acentuadas. Então, muitas vezes, na verdade, em todos os casos. Em todos os casos, o tórax é tão estreito que não tem muito espaço para o pulmão. Então, a expectativa de vida das crianças é muito pequena. Porque a gente teve um caso de uma criança que recentemente
faleceu, inclusive, acho que há uns 2 anos, que tinha tanatofórico. E ele foi, assim, um dos recordistas de mais tempo. Ele viveu 6 anos. Mas não sei se Então, se eu assim, tô sendo, assim, bem... Assim, eu não sei se eu entendi certo, assim, parece que o que deu pra entender, assim, o corpo não desenvolve, mas os órgãos desenvolvem do sim, tamanho normal. sim, É desenvolve por do isso que tamanho falta normal. espaço. É, assim, no caso do tanatofórico, sim. Mas por exemplo, no caso da acondroplasia, o tórax, né, do acondroplásico é normal, não é menos desenvolvido. Então, os órgãos funcionam normalmente e tudo. No caso do tanatofórico, o tórax é bem estreito. Então, como os órgãos vão evoluindo, vão desenvolvendo normalmente, é, acaba que não tem espaço e aí eles, infelizmente, morrem. Mas tem vários tipos de nanismo que causam que o tórax é um pouco mais estreito, mas os órgãos internos são geralmente não são afetados. Gente, você deu pra perceber, eu falei, né? Eu avisei, 16 anos, o tanto de conhecimento agregado que o Gabriel tem, né? Surreal. Esse programa aqui, esse programa aqui, senhoras e senhores, Update Mais Cast, é para atualizar o seu conhecimento. E você hoje está sendo atualizadíssimo do conhecimento sobre pessoas com nanismo no Brasil. Então, senta confortável na sua cadeira, porque tem muita coisa ainda. Só que tem programas que não ajudam. Né? O nosso programa aqui ajuda. Tem programas de televisão que não ajudam. E usa o anão como um um caráter de comédia, de zoação. Eu vi uma vez num programa, não vamos citar o nome aqui, mas um programa famoso que usa uma pessoa com nanismo lá no palco junto com um apresentador. Zoando ele o tempo inteiro e tal, tirando sarro e tudo mais. Só que teve um episódio que mostrou a casa dele, que ele era casado com uma outra pessoa com nanismo também. E essa parte foi legal no sentido de que desmistificou isso que você falou, Gabriel, as necessidades especiais de uma pessoa com nanismo, a altura das coisas, a posição ao dirigir, questões de inclusão, adaptações na casa de uma pessoa com nanismo que, por exemplo, eu nunca tinha visto, cara. Uhum. E o mesmo programa que zoava a pessoa com nanismo fez um trabalho ali de... Parece que ele morava numa casa que não era adaptado e Isso, o aí programa deu adaptação. fez adaptação com os móveis, as alturas e tal, tudo mais. Como é que é isso, Gabriel? Assim, o dia a dia de uma pessoa com nanismo, as adaptações que tem que fazer, cara. Porque, assim, a gente poderia falar dos programas aqui, o quanto isso atrapalha na questão de respeito e também nessa questão de adaptação social do dia a dia, né, cara? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que sobre os programas, para dar uma geral. Tem 2 coisas, né? Primeiro que, cara, já passou da hora da gente entender que a piada com anão não tem graça. Nunca teve graça. Já devia ter perdido a graça, né? Que as pessoas acham que tem há muito tempo. Então, citando uma frase que minha mãe gosta muito de falar, né? Em um país que as pessoas com síndrome de Down hoje, graças a Deus, não são apontadas na rua como mongoloides, em que os cadeirantes não são mais vistos como aleijados, a pessoa com nanismo ainda é o anãozinho da história que vai para os palcos para ser ridicularizado, para pôr fralda, para pôr chupeta, engatinhar, olha o bebezinho. E isso é muito triste, porque você rebaixa, né, a pessoa a uma condição de quase que um acessório, assim. Olha que bonitinho o anão. Olha que bonitinho. Tipo assim, o cara já é adulto, já é casado, já tem filhos. Olha que bonitinho, que fofinho. Isso já passou da hora de ser exterminado da TV. Só completando, assim, engraçado que no Brasil tem lei para muito menos. Uhum. Tipo assim, você não pode falar algo X para uma pessoa que às vezes não é nem doença, é uma opção, alguma coisa assim. Mas a pessoa que não teve opção de nascer assim, não acontece nada com a pessoa que faz esse tipo de brincadeira, de... Pois é. Não, isso é tenso, assim. As pessoas com nanismo são
invisíveis ainda para muitas áreas da sociedade em geral e para muitas áreas do governo. Então, a gente não tem uma lei específica que descriminalize um preconceito, que criminalize, perdão, o preconceito das pessoas com nanismo. Então, a gente tem leis contra o racismo, contra a homofobia, mas a gente tem leis contra o capacitismo, que é o preconceito à pessoa com deficiência. Mas, primeiro, é uma coisa que muita gente não tem nem noção que existe, muita gente não conhece nem o termo, e segundo, que você ser capacitista na rua e aí a pessoa que sofreu o preconceito vai lá e registra um boletim de ocorrência, ou vai e fala com segurança, não sei o quê, porque, né, é lei, não sei, e é um crime, só que aí as pessoas não levam a sério, né, porque não sabem que é crime, porque acham que é normal, que é permitido. Então, a lei a lei brasileira, assim como em inúmeros outros aspectos, nesse aspecto é falha, é bem falha. E aí, voltando aos programas, a gente tem uma outra questão que até dificulta um pouco essa questão do combate a esse tipo de piada na TV. Na maioria das vezes, as pessoas com nanismo que são ridicularizadas, né, na TV, elas estão lá e é o trabalho delas, né? Então, quando a gente fala, não faça isso, não faça essas piadas, essas próprias pessoas vão lá e fazem assim, não, né? Tá tudo certo. E aí, como se eles estivessem legitimando, né? Fica parecendo que eles estão legitimando essa piada, mas, na verdade, eu prefiro imaginar que é muito mais por conta do emprego do que porque eles são coniventes com a piada. Mas eu acho que existe, uma diferença, assim, às vezes, daquele que tem a deficiência e que às vezes é um comediante e não usa esse estado de ser para poder, igual você falou assim, entra como uma criança de fralda. Porque eu vejo assim, eu já vi comediante que tem nanismo, assim, de apresentar e às vezes nem falar do nanismo. Uhum. Ele é engraçado, ele é um comediante. Mas assim, eu acho que o problema que eu acho que você tá falando assim, não é porque é profissão, é porque a única coisa que ele tá ali é pra assim, meio que fazer chacota do nanismo. Sim. Que se ele tivesse ali só pra ser engraçado, pra ser um artista ou pra ser um comediante é uma coisa, mas se a comédia dele toda é por conta do nanismo, aí é ruim, né? Não, exatamente, assim, a gente tem exemplos, né, de pessoas com nanismo que são comediantes topíssimos e que assim, são engraçados não por terem nanismo, mas por serem engraçados. Às vezes eles até usam o nanismo a favor deles, mas nunca em um tom de tipo assim, olha, eu sou engraçado porque eu sou anão, olha, não sei o quê, né, é sempre, né, meio que um artifício, né, do stand-up, da comédia dele. E um exemplo disso é o Gigante Léo, que é, assim, sempre tá engajado nas coisas do Somos Todos Gigantes. É um mega empresário, né? Mega empresário. Não, ele tem vários comediantes famosos que ele agencia. Pois é. Não, ele é um fenômeno mesmo. E ele nunca... Ele sempre fala, né, um negócio, e ele, a Veca, né, a Verônica, que é filha do Nelson Ned, que foi um dos maiores nomes da música, e ele tinha nanismo, e as filhas dele hoje participam do nosso movimento também. Legal. E eles falam, né, que o problema não é rir, o problema é rir deles, né, mas não com eles. Então, quando eles estão fazendo a piada para ser engraçado, tudo bem, mas quando você ri deles porque eles têm nanismo, né, aí não é legal. Então, o Gigante Léo, ele não é engraçado porque ele tem nanismo, mas ele usa o nanismo um pouco na comédia dele porque ele é, assim, figuraça demais em muitos outros aspectos dentro da comédia. Então, assim, a gente tem essa... É um desafio muito grande. E agora, nas redes sociais, também é muito grande o desafio porque a gente tem aquela seção de comentários.
Então, sempre que tem aquele vídeo da pessoa com nanismo e as pessoas vão lá e fazem um vídeo ridicularizando, além do vídeo, você tem os comentários, e aí quando viraliza, milhares de comentários, e a gente não vê nenhum comentário que desincentive essa piada. A gente vê um comentário, tipo assim, de uma pessoa que tá mal por estar rindo da piada, mas está rindo da piada. Né? A gente vê comentários de pessoas que fomentam ainda mais a piada, que fazem mais piada. Então, é uma luta muito grande que a gente tem para desconstruir essa visão de que a pessoa com nanismo é o palhaço, é engraçada porque ela tem nanismo. Não, a pessoa com nanismo pode ser engraçada apesar de ter nanismo. Né? O nanismo não é um fator que deixa a pessoa engraçada. E aí, voltando lá ao começo, sobre adaptações, né? Como eu falei, tem muitos tipos de nanismo e muitas alturas. Né? As pessoas com nanismo são muito diversas, em questão de altura, em questão de tamanho dos braços, por exemplo. Então, tem por exemplo, pessoas com 90 centímetros de altura, mas que o braço não é um pouco menor, mas não é tão encurtado. Mas tem pessoas de 1,20 m, 1,30 m, que o braço é bem encurtado. Então, essas adaptações variam de pessoa para pessoa. Uhum. Eu nunca fui um acondroplásico baixo. Eu sempre fui mais alto pro tipo de nanismo que eu tinha. Então, antes de eu fazer a cirurgia, eu já tinha 1,20 m, 1,22 m, o que é uma altura já alta, considerando que eu tinha 10 anos na época. E aí, meus pais nunca fizeram nenhuma adaptação em casa. O máximo que eles fizeram foi um banquinho, né, para eu conseguir alcançar as coisas sozinho. Ou então, e também na pia do banheiro, ao invés de a torneira ser aqui, a torneira ser do lado. Assim, porque aí fica mais fácil de eu lavar a mão e tudo. E então, eles nunca adaptaram muitas coisas, porque eles sabem que o mundo ainda não está adaptado para as pessoas com nanismo. Mas muitas casas têm que ser adaptadas justamente para essas pessoas que não conseguem alcançar lugares mais altos, não conseguem lavar as mãos. Por exemplo, a altura de uma mesa, a altura padrão de uma mesa é de 70, 80 centímetros. Então a gente tem pessoas dessa altura. Então elas não vão conseguir usar essa mesa, né? Ou então, se vão conseguir, elas vão precisar de um banquinho para subir na cadeira, né? Ou então, então a gente precisa entender qual que é a dificuldade de cada um e fazer adaptações, mas na maioria das vezes são adaptações simples, né? É você fazer um móvel reduzido, é você pegar um banquinho, pode ser um banquinho pequeno, que você consegue levar para vários lugares para alcançar as coisas mais facilmente. São adaptações que os estabelecimentos podem fazer. Então, fazer rampa, por exemplo, porque as pessoas com nanismo têm muitos problemas nas articulações. Então, para a gente subir escada é bem difícil. Pode ser bem difícil, né? Em supermercados, por exemplo, em farmácias, você ter uma pessoa que está lá para atender as pessoas com nanismo, para ajudar elas a alcançar prateleiras mais altas, para ajudar ela com as compras, a carregar as compras, a levar para o carro. É um funcionário que já trabalha lá no estabelecimento, mas que esteja disponível para ajudar as pessoas com nanismo. Então, são adaptações simples, só que por conta de todo o histórico de invisibilidade da comunidade do nanismo, não são pensadas pelas outras pessoas. E muitas vezes é difícil das próprias pessoas com nanismo conseguirem fazer adaptações na própria casa, porque às vezes não tem uma empresa, um lugar que faça os negócios tipo, sob medida. Né? E como é que faz, por exemplo, questão. Isso está pensando em questão de vestuário, tênis, essas coisas assim, porque o mercado ele faz um padrão assim, até quem é muito alto tem dificuldade, quem é muito gordo tem dificuldade. Você tem um padrão de comercial de larga escala, né? Então, imagina assim, um adulto para arrumar uma roupa deve ser difícil, né? Sim. Dependendo do nanismo. Sim. Assim, eu acho que camiseta até que não é tão difícil, porque como eu falei, o tórax não tem nenhuma deformação. Então é bem desenvolvido e tudo. Mas
um dos problemas da camiseta? Às vezes, o húmero, que é esse ossinho aqui do braço, o ossinho de cima, ele é encurtado. Então, às vezes, a manga a camiseta fica boa no corpo, mas a manga fica muito grande. Então, ou então um short, uma calça. Às vezes, na cintura fica boa, porque a gente, na maioria das vezes, tem uma cintura um pouco mais larga, só que aí fica muito longa. Então, a gente sempre está tendo que recorrer a adaptações, a fazer barra da calça, diminuir manga. Em alguns casos, sim, procurar roupa na seção infantil, e em questão de calçado, principalmente porque tem muitos calçados que só vêm a partir do 36, 37, e a maioria das pessoas com nanismo, eu, por exemplo, calço 37, né, e o meu pé já é grande para uma pessoa com nanismo. Tem gente que calça 30, 31, 32, que às vezes que não tem sapato para ela. Então a gente tem uma dificuldade, sim. Mas tem uma iniciativa que eu achei sensacional quando eu fiquei sabendo dela. Eu quis ficar por dentro mesmo. E é lá de São Paulo, que é uma empresa que está fazendo roupas adaptadas já para as pessoas com nanismo. Tipo uma grife, isso. Que eles montaram assim, uma tabela de medidas de pessoas com nanismo e fizeram as roupas nesses moldes. Chama Via Voice for Fashion. Eles já tiveram até no Shark Tank, né? O Caíto Maia é investidor dessa empresa, e ele abraçou a causa demais. Eles são parceiros do Nanismo Brasil, que é um outro movimento dentro do Instituto, né? Um movimento mais voltado para adultos, um movimento de São Paulo, mas que hoje atende adultos do Brasil inteiro. E é uma marca muito legal. É uma marca que... Ano passado eles fizeram um super desfile lá em São Paulo, da nova coleção deles, e ficou fantástico. Assim, é uma marca que eu, quando vi a ideia, eu falei, cara, é isso, né? A gente tem gente... E detalhe, né? A idealizadora não tem nanismo. Mas a partir do contato que ela teve com pessoas com nanismo, ela viu que isso era uma dor dessa comunidade, e ela buscou jeito de mudar isso. E hoje a Via Voice é uma marca que, assim, só tem a crescer, né? E que atende essas demandas que são tantas, né? Porque as pessoas com nanismo ainda não têm tantas opções de vestuário e principalmente de calçado. Assim, a gente precisa de canais que deem voz para essas questões assim que não são amplamente faladas, né? E o Update é pequeno, né? Assim, comparado com grandes mídias no Brasil, mas é uma voz. E aí, teve uma outra informação que você falou também, Gabriel, lá no seu Instagram, no Instagram do Somos dos Gigantes, se não me engano, ou é lá no Instituto, pessoal, segue aí. Que você falou que tem uma expectativa de vida menor. Uhum. Uma pessoa com nanismo vive... Ela tem uma expectativa padrão menor, tem uma quantidade de anos médio que é menos do que uma pessoa sem o nanismo? Uhum. Então, a pessoa com acondroplasia vive, em média, 10 anos a menos do que a média geral da população. E isso por conta de todas as complicações que podem vir com o nanismo. Porque, como eu falei, mas vou repetir, porque isso é uma coisa muito importante. O nanismo não é só a baixa... O nanismo é muito mais do que a baixa estatura. A palavra nanismo se refere à baixa estatura, mas as pessoas que têm nanismo não têm só a baixa estatura como característica. Assim, não é só a baixa estatura que afeta elas, né? Então a gente tem problemas cardíacos, a gente tem às vezes problemas respiratórios, a gente tem problemas de articulação, a gente pode ter problemas no forame magno, né, de compressão de medula, e pode ter vários problemas por conta das más formações esqueléticas, da má formação esquelética. Então, das más formações dos ossos e assim, isso e também do arqueamento das pernas. Então, por exemplo, a perna de uma pessoa com nanismo é meio que assim, desse jeito. Então, quando você está andando, o joelho não tem
essa mobilidade, o joelho, que é um joelho normal, né? Ele não é preparado para estar assim. Ele é preparado para né? o osso reto, né? É preparado para o osso reto, mas ele não é preparado para estar assim. Então, quando você anda, vai desgastando a articulação e você tem problemas de articulação muito mais cedo. Então, todos esses fatores, para além da baixa estatura, influenciam essa expectativa de vida. Então, por isso que a expectativa de vida das pessoas com nanismo é menor. E aí, dependendo do tipo de nanismo, né, variam as comorbidades, né? E aí, variando as comorbidades, altera também essa expectativa de vida. E aí, voltando ao tanatofórico, por exemplo, que eu citei, a expectativa deve ser, não deve ser mais de 6 anos, né? Então, são tipos e tipos, mas todos têm, a maioria tem uma expectativa de vida menor, justamente por conta das comorbidades que vêm associadas à baixa estatura. E tem assim, eu pensando, você falando aí, eu fico pensando assim, com a pessoa com nanismo, que às vezes tem uma família mais estruturada, já deve ser difícil. Mas imagina assim, aquele que é de uma classe baixa, assim, duas perguntas. Por exemplo, o SUS está preparado para isso, assim, em relação a atender? Eu sei que ele não está preparado para nada, mas fala assim, ele vê que isso é uma necessidade e é uma urgência, ou trata como se trata qualquer doença. E também, assim, os planos de saúde cobre, porque o plano de saúde tem coisa que ele embirra lá e que você tem que entrar na justiça para poder mostrar que aquilo ali é uma doença, né? Então, os dois são bem difíceis. O SUS, porque algumas cirurgias que a pessoa com nanismo tem que fazer, ou algumas consultas que a pessoa com nanismo tem que fazer, por exemplo, uma consulta com o neurologista. Quando você olha para uma pessoa com nanismo, você não acha que essa pessoa precisa de um acompanhamento neurológico, porque, né, você acha que tá tudo certo. Um acompanhamento mais próximo com um otorrino, por exemplo, porque geralmente esse canal nasal, eu acho que é assim que chama. Médicos, por favor, me corrijam, mas é mais estreito. Então a gente pode ter a apneia do sono, que é um problema seríssimo, 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 que pode levar inclusive à morte súbita durante o sono. Pode ter. Eu tive adenoide 2 vezes, tive que operar 2 vezes, então são problemas, são comorbidades que as pessoas às vezes não associam com o nanismo. Então, por isso, o SUS às vezes não cobre. Os planos de saúde às vezes o SUS às vezes não acha que deve cobrir, né? Os planos de saúde, principalmente, às vezes não acham que tem que cobrir porque acham que o nanismo não requer isso, né? Então a gente tem muitos problemas com plano de saúde, muitos problemas com o SUS, mas eu acho que o principal não é nem a questão de não cobrir, né? De não oferecer o atendimento necessário, mas é mais a questão de os médicos não estarem preparados. E eu acho que aí é o principal problema na área da saúde. Os médicos não estão preparados para atender uma pessoa com nanismo. São poucos os médicos especialistas, mas também são poucos os médicos interessados em conhecer mais sobre o nanismo. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos especialistas sobre compressão do forame magno, sobre até nutricionista, né, tem que ter um conhecimento, porque as pessoas com nanismo têm uma maior uma predisposição a ter sobrepeso, porque o corpo é menor, e aí, mas acaba que a quantidade de alimento que é ingerido pela pessoa com nanismo é a mesma, então não tem muito para onde a gordura ir, para onde os nutrientes ir, acumula, causa sobrepeso. Outra coisa que influencia nisso, as articulações às vezes tornam a prática de atividades físicas difícil. Então, por isso, as pessoas com nanismo têm uma tendência maior a ganhar peso. Então, a gente tem que ter um acompanhamento com uma nutricionista. Só que são poucos os nutricionistas que estão interessados em conhecer sobre isso.
São poucos os ortopedistas que estão interessados em conhecer sobre o alongamento ósseo, que é uma cirurgia que ajuda demais a pessoa com nanismo, né? Principalmente com a condroplasia, que além de corrigir as deformidades, né, dos ossos longos, né? Então, além de corrigir deformidade da tíbia, da fíbula, do fêmur e do húmero, se tiver, permite um ganho de altura. Um ganho em altura. E isso não é uma questão estética, é uma questão funcional. Porque viver com 1,30 m não é fácil. Né? E essa foi a cirurgia que você fez? Isso, essa foi a cirurgia que eu fiz. E tem um ganho de quanto? Eu tive um ganho de 12,5 centímetros. 12 centímetros? E aí, assim, varia, mas a média é entre 8 a 12 centímetros na primeira cirurgia, que é na tíbia, e 8 a 10 na segunda, que é no fêmur. E aí no braço também eu fiz essa cirurgia, mas é mais por... Você fez 3 cirurgias? Não, eu vou fazer a do fêmur ainda. Eu fiz da tíbia e do braço. E é como se fosse quebrar o osso, separa para ele poder... Exatamente, Nossa, exatamente. Deve ser dias ruins, né, de recuperação. Assim, pensa que você teve uma fratura e tá tendo que usar a gaiola, né, que é aquele fixador com pinos circular. Com cadeira, aí andando de cadeira de roda. Sim, na minha época é ótimo. Mas quando eu fiz, os médicos, o meu médico pelo menos, adotava um método que era assim: você usava cadeira de rodas por 1 a 2 semanas depois da cirurgia, mas você já tinha que andar. Assim, a cadeira de roda era para distância longa, né? Mas para ir no banheiro, você ia andando. Porque você tem que estimular, você tem que fazer a circulação acontecer para formar o osso, né? E aí, nesse meio tempo, tem a fratura, tem os pinos, você tem um osso que está expandindo, porque esse fixador, ele vai expandindo esse espaço que tem no osso, e você tem as dores de ter que andar. Então, é um processo bem dolorido. Ele vai abrindo aos poucos? Ele vai expandindo, vai abrindo aos poucos. Se eu não me engano, é cerca de 1 milímetro por dia. Ele vai deixando espaço para formação óssea e nisso puxando seu completando. E isso vai puxando o músculo, vai puxando o tendão, vai puxando o nervo. E é isso que dói, porque o osso não tem nervo, não tem nada para doer. Mas aí, junto com o osso, vai músculo, vai tendão, vai nervo, vai pele, vai tudo. Eu tive que fazer uma cirurgia no tendão de Aquiles durante o procedimento na tíbia para conseguir alongar mais. Então, quando eu cheguei nos 8 centímetros, eu já estava chegando no limite. Só que aí essa cirurgia fez com que o tendão de Aquiles esticasse um pouco mais, desse uma folga, e aí eu conseguisse alongar mais. Porque o limite do alongamento não é o osso. Se fosse o osso, eu alongava 30 centímetros de uma vez. É o músculo. É o músculo. Porque o músculo ele não tem essa flexibilidade, essa... Aí você tem, na primeira cirurgia você ganhou 12? Na primeira cirurgia foi 12. E a segunda... A segunda eu fiz no braço para manter a proporcionalidade. Do fêmur. O fêmur é 8 a 10 a média. Todas as cirurgias, a média é vai ganhar uns 8, 20 10, e poucos centímetros. A expectativa é essa, uns 20, 22, por aí. Que já tem previsão, Gabriel? É isso que eu ia falar, assim, às vezes a gente acha... para leigo, assim, pensa, nossa, é pouco, mas assim, para quem tem nanismo, é uma diferença grande. Não, para quem não tem nanismo também é uma diferença grande. Por exemplo, a pessoa tem 1,70 com 20 centímetros a mais, tem 1,90. Então é uma outra realidade. Mas seria quem é da Saudaté seria o pijama com Marcão. A diferença de altura. Então, e aí para quem tem 1,30 m, vai ter 1,5 m, que é uma altura totalmente funcional. Você pode fazer o que você quiser, você pode... A altura feminina, não é assim? A maioria das mulheres do Brasil é 1,5 m, 1,60 m, mais ou menos. E aí você não precisa mais de nenhuma adaptação na sua vida. Ainda é mais baixo do que a maioria da população? Mas você vive uma vida totalmente normal, sem preocupar, inclusive, com dores, porque essa cirurgia também corrige as deformidades. E nisso a possibilidade do SUS pagar não existe. E assim, o plano paga ou não? O SUS, ele... Eu acho que ele pode até cobrir em alguns casos, mas são poucos os médicos que entendem sobre o alongamento, porque é um processo bem complexo mesmo. Eu acho que
cobre algumas partes do processo, pode cobrir algumas partes, mas eu sei que é mais difícil. No plano, geralmente eles pedem uma carência, né? Então é um período de 2 anos entre você fazer o plano de saúde e fazer a cirurgia, né? No meu caso foi isso, eu tive que fazer o plano, e aí eles pediram 2 anos para pagarem a cirurgia. Mas assim, é uma cirurgia que tem poucos médicos disponíveis. Os médicos disponíveis estão mais concentrados, como todos os médicos, né? Estão concentrados no eixo São Paulo-Rio. Então, para muitas famílias acaba que fica inacessível. Mas a gente tem médicos também de outros estados, outros lugares do Brasil. Mas você fez lá? Eu fiz em São Paulo, sim. E veio ou tu ficou lá esse tempo todo? Não, eu fiz lá e voltei para cá, mas de 15 em 15 dias eu tinha que ir para São Paulo para fazer as consultas de acompanhamento. Porque é um processo que demanda um acompanhamento muito próximo, porque qualquer coisinha que ajustar errado, né, você pode ter um comprometimento gigantesco. O que aconteceu na minha cirurgia do braço? Eu operei no começo da pandemia. E então essas viagens de avião ficaram mais difíceis. Então acabou que eu não conseguia ter mais não conseguia ir mais de 15 em 15 dias para São Paulo. Então eu fazia os raios-x daqui, mandava uma foto do raio-x para o médico avaliar. Só que aí isso é totalmente diferente, né? É uma outra pegada e assim, é bem pior. Tem seus riscos Tem também, seus né? riscos. E aí, meu regenerado é muito rápido. E aí, o osso começou a consolidar, só que a gente não percebeu, porque não estava tendo esse acompanhamento, o médico não percebeu, e a gente continuou alongando. Então, aí, o osso continuou expandindo, mas ele já estava meio consolidado, e aí, deu uma hora que quebrou. E assim, pensa numa dor forte, porque assim, não foi que nem na cirurgia que eu estava anestesiado e o médico cortou o osso. Foi quebrar o osso mesmo no meio, partir. E assim, foi tenso, foi dolorido. Eu tive que tomar morfina, porque aconteceu nos 2 braços, mas um aconteceu, tipo, num dia, o outro aconteceu 1 semana, 2 semanas depois. Nas 2 vezes eu tive que ir pro hospital tomar morfina, porque é uma dor muito forte. E ainda mais com o fixador, que você não consegue movimentar o braço, não consegue fazer muita coisa. Então, por conta desse acompanhamento, dessa falta de acompanhamento próximo por causa da pandemia. Então, você tem que ter um acompanhamento com um médico especialista e o cara tem que saber como é que acontecem as coisas, como é que vai corrigir a deformidade, como é que vai resolver um problema que pode surgir no meio da cirurgia, no meio do processo. Então, por isso que é bem difícil essa cirurgia pelo SUS. Pelo plano de saúde é um pouco mais tranquilo para quem tem um plano bom, né? Mas mesmo assim tem famílias que não conseguem cobrir os custos. Porque tem casos de pessoas com nanismo que precisa de uma cirurgia para locomover, para o equilíbrio, para uma funcionalidade ali normal do dia a dia, né? Assim, tem essa de organizar os ossos para ter uma locomoção melhor, mas tem umas pessoas que é uma questão de meio que ou de vida ou morte ou de locomoção. Se não fizer a cirurgia, aí entra no que o Fábio falou, né? Às vezes uma pessoa de uma classe social mais baixa não tem acesso ou não tem a possibilidade, por exemplo, de ir em grandes centros fazer essa cirurgia e fica mais difícil, né? Por isso, né, gente? Por isso, de novo, aqui eu volto a falar, bater na tecla, acompanha isso, somos todos gigantes, que é um movimento que realmente tem trazido informações, tem facilitado ou fomentado de informações a toda a comunidade brasileira, não só quem tem onanismo, porque a tecla nossa aqui é exatamente essa de hoje, né? As pessoas que nunca se assuntaram do tema estão tendo essa oportunidade aqui. Queria te perguntar, Gabrielzão, sobre os encontros que vocês fazem do Instituto. Eu sei que vocês fazem encontros regionais, nacionais. O que vocês fazem lá? Vocês chamam o Gigante Léo para apresentar como é que acontece? É tipo um encontro tipo de fim de semana? Eu vi uma vez que vocês foram para praia. Como é que é isso, cara? O encontro ele tem pessoas associadas?
Vocês têm grupos que todo mundo recebe informação, tipo, ao mesmo tempo. Como é que funciona o dia a dia ali do movimento, cara? Então, eu acho que hoje o encontro é a essência principalmente do Somos Todos Gigantes. Agora também do Nanismo Brasil, porque o Nanismo Brasil se incorporou ao Instituto, né? Então fundiu com o Instituto há pouco tempo. Então, ano passado foi o primeiro encontro que a gente teve os dois movimentos. Mas é a essência de tudo. Porque é um momento único. A gente faz um encontro anual, né? E a gente, até 2021, a gente fazia só aqui em Goiânia, porque era mais fácil em termos de logística. Né? Porque a gente é daqui. Meus pais que organizam, minha mãe principalmente, ela fica, assim, fica doida mesmo de organizando tudo, de patrocinador, de fornecedor, tudo. Local, né? E então aqui em Goiânia facilitava um pouco. Mas a gente entendeu que a gente precisava expandir. A gente começou em 2018, né, a organizar. Em 2018 a gente organizou o primeiro congresso brasileiro de nanismo, não, o terceiro congresso brasileiro de nanismo e o primeiro encontro, que foi um dia lá em um rancho aqui perto. Só que a gente viu que esse encontro era muito legal. Tinha sido muito legal. E aí, no outro ano, a gente não fez um congresso, a gente fez um encontro. Porque o propósito, a gente entendeu que não era a gente discutir questões médicas. Era discutir questões pessoais, era discutir muito mais a vivência, ter essa troca de experiências entre as pessoas com nanismo e as pessoas que não têm nanismo, ou entre as crianças com nanismo e adultos com nanismo, as famílias dessas crianças com os adultos, para entender as experiências, as diferentes experiências, as diferentes vivências de cada um. Que legal. E isso é a essência de tudo. Então, em 2019, a gente organizou o segundo encontro. No primeiro encontro, a gente teve 80 pessoas. No segundo, a gente teve mais de 200. Olha. No terceiro, a gente tinha, assim, a gente achou que ia ser maior ainda, só que foi em 2020. E aí a pandemia estragou tudo, a gente teve que fazer online, mas mesmo assim foi fantástico, foi muito legal. E aí no quarto encontro, em 2021, ainda estava limitado por conta da pandemia, a gente limitou a 150 vagas e tinha gente que ficou sem vaga, né? Porque o povo entendeu que aquilo era sensacional. Que legal, então, em 2021, a gente teve um encontro aqui perto de Goiânia, numa chácara em Bela Vista, e a gente foi um momento fantástico. Foi depois da pandemia, a pandemia acho que mexeu com a cabeça de todo mundo, mas eu tava muito desmotivado, sabe? Nessa questão de tipo, cara, será que eu continuo mesmo? Será que é isso que eu quero? Porque eu não tava tendo esse contato mesmo com as outras pessoas. Porque eu não conseguia encontrar. E eu percebi duas coisas. Eu percebi, primeiro, que esse movimento, né, esse mover não é nosso, né, é de Deus através da nossa vida. Então, eu entendi que eu sou só um instrumento, né? Então, que esse é meu propósito, que Deus está me usando no movimento. E segundo, que o movimento me move. Porque é através do movimento que eu tenho força, que eu tenho uma vontade de seguir lutando pelos meus direitos, e não só pelos meus direitos, mas pelos direitos das pessoas com nanismo que não têm seus direitos respeitados. Então a gente organiza os encontros justamente para encontrar, né? Eu acho que é meio óbvio, mas é exatamente para isso, é para a gente se conhecer ou para a gente se reconhecer também. E aí nos dois sentidos, ou a gente vai se reencontrar, ou então a gente vai se reconhecer no outro. Tipo, ver que a minha dor é a dor do outro, ou que a minha visão é a visão do outro, ou não é a visão do outro, mas essa troca de experiências é linda. E aí, ano passado, a gente fez o primeiro encontro fora de Goiânia. A gente fez no Beto Carreiro, simplesmente no Beto Carreiro, o maior parque temático da América Latina. Foi sensacional, foram 3 dias. E a gente fez questão de fazer uma camiseta do encontro e fazer com que as pessoas com nanismo fossem andando pelo parque também, né? A gente não fazia um negócio, tipo, em Penha, né? Que é a cidade do Beto Carreiro, mas não no parque. A gente queria fazer um negócio no parque, não só para que a gente pudesse aproveitar, mas
também para que as outras pessoas pudessem ter esse encontro com as pessoas com nanismo. As pessoas que estavam, às vezes, passando pelo parque só naquele dia, para que elas pudessem ver essas pessoas com nanismo e realmente refletir, né, sobre várias coisas. Então, esse encontro foi sensacional. A gente teve mais de 300 participantes. Que show, de todo o Brasil. Todo o Brasil. Assim, Uau. a gente teve gente lá de Penha, a gente teve gente do Rio Grande do Sul, a gente teve gente de Manaus, de todos os cantos do Brasil. Que show, cara. E esse ano a gente já tem o local e a data definidos, né? Vai ser em Maceió, lá do dia 12 ao dia 14 de outubro. E nossa expectativa é a melhor possível, porque agora com os 2 movimentos, agora que o povo viu de novo, né? Quem não teve a oportunidade de vir em 2021, veio em 2022 e viu que foi muito legal. E aí quem não teve a oportunidade de vir em 2022, viu que foi muito legal, não vai querer ficar de fora. Então a gente tem essa expectativa, eu chutando alto, assim, tipo, num cenário muito otimista, mas eu não duvido nada que a gente vá atingir essa expectativa. Eu acho que vão ter umas 400 e poucas pessoas, o que é gigantesco, assim, é fenomenal, né, para nossa comunidade. Então, eu acho que esses encontros são o que nos movem e são a essência de tudo isso. Então, eu acho que Somos Todos Gigantes hoje é um movimento de encontro. Não é um movimento de atendimento, de ajuda às famílias. É um movimento de ajuda, mas é uma ajuda através do encontro. E esse encontro não precisa ser anual em algum lugar definido. Não. A gente tem pessoas... Eu acho muito, muito fantástico, porque eu sigo um monte de gente nas redes sociais e aí eu vejo, vira e mexe, o povo se encontrando nas cidades, né, deles. Então, a gente teve, esse final de semana, um pessoal lá de São Paulo se encontrou, se reuniu, e eu acho isso fenomenal, porque isso também é um encontro, né? E é um encontro que, às vezes, pode ser, para alguém, pode ser muito mais proveitoso do que um encontro com muita gente, porque lá você tem mais intimidade, você tem uma liberdade maior. Então, é através dos encontros que a gente vai agindo. Através de encontros não só nossos, mas dos nossos. Então, não é a gente que precisa organizar sempre, mas a nossa comunidade viu que é através dos encontros que eles se sentem felizes, reconhecidos, representados e tudo, e eles vão começando a organizar os encontros deles. Então, isso eu acho fenomenal. E para quem, às vezes, chegando vendo esse vídeo e tal, que às vezes tem um parente, ou às vezes até recebeu esse diagnóstico que sua mãe recebeu lá há 15 anos atrás, de desesperança, assim, o intuito do Instituto é vocês ajudarem, né, encurtar esse caminho que a sua mãe e seu pai passou por tantos anos aí, às vezes sofrendo calado, para falar, olha, tem esperança, faz assim, assim, o médico às vezes tal, é melhor que experiência e tal. Exatamente, esse é o nosso objetivo principal do Instituto, eu acho. Um dos nossos valores, na verdade, é tipo, a gente não achar que porque a gente tem as informações, só a gente deve ter. Então a gente teve uma pesquisa assim tremenda, porque desde quando eu nasci meus pais começaram a pesquisar e não tinha informação nenhuma na época. Então eles tiveram que pesquisar muito, 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 falar com muitos especialistas, muitos médicos para entender melhor sobre o nanismo. E aí a gente, em 2016, criou o primeiro site que fala exclusivamente sobre o nanismo no Brasil e até hoje é um dos mais acessados do mundo sobre o assunto. Porque as pessoas que recebem esse diagnóstico não tinham lugar para procurar, né? Não tinham onde achar informações de qualidade e informações que trouxessem esperança, né? Porque, por exemplo, no Google é engraçado, tem até meme disso. Eles falam que você coloca dor de cabeça no Google, o Google dá uma lista de diagnósticos possíveis, dá até câncer que pode ser causado por dor de cabeça. Então, o Google te desespera. Então, às vezes, as pessoas recebem um diagnóstico, vão pesquisar sobre o nanismo, e aí eles encontram só piada, ou informação muito vaga, informação médica muito vaga, e eles ficam desesperançosos. Tipo assim, cara,
como será que vai ser a vida do meu filho? Né? E às vezes os próprios adultos com nanismo muitas vezes não sabem os seus direitos, não sabem as características do tipo de nanismo deles, não sabem muito sobre o assunto, e aí eles não tinham para onde correr. Agora eles têm, através do Somos Todos Gigantes, através do Instituto Nacional de Nanismo, através do Nanismo Brasil, uma rede de apoio e de informações que a gente construiu justamente para, como você falou, né, encurtar esse caminho, esse processo que meus pais tiveram que passar depois que eles receberam o meu diagnóstico. Então, meus pais, na época, não tinham nenhuma informação. Hoje, a gente dá as informações para que os pais de hoje não tenham as informações que meus pais não tiveram na minha época. E assim, falando enquanto uma pessoa com nanismo, o nanismo é uma característica, não é um limitador, não é uma coisa que te limita além do físico, sabe? Eu acho que às vezes a gente é limitado porque a gente não consegue alcançar algumas coisas mais altas, mas passou disso, nada. É normal, vida normal, sim, emoções normais. A gente não é um ser mitológico, mas a gente também não é um coitadinho. Então, se você tem um filho com nanismo, se você recebeu um diagnóstico de um filho com nanismo, não se desespere. Saiba que ele vai encontrar dificuldades? Vai, como todo mundo encontra. As dele podem ser maiores? Podem, porque por causa de todo o background de preconceito que você tem aqui no Brasil. Mas é a vida normal, ele é um ser humano, acima de tudo. E se você passar essa visão para ele, esse sentimento de que ele não é uma vítima, mas sim ele é seu filho, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, você constrói um indivíduo forte e que vai conseguir lidar com qualquer tipo de desafio. Então, enquanto pessoa com nanismo, saiba que você não está sozinho. Primeiro de tudo, se você tem nanismo, se você tem um filho com nanismo, se você recebeu o diagnóstico, você não está sozinho. Procure a gente nas redes sociais, a gente te coloca nos grupos para você ter contato com muitas pessoas que vivem realidades distintas ou semelhantes, né, da sua. E segunda coisa, esse não é o fim do mundo. Esse não é o fim do caminho, tá? É só o começo de uma caminhada incrível que você vai traçar se você entender que seu lugar não é como vítima, mas sim como protagonista da sua história. Caraca, gente, que lindo, fabuloso. Pô, Gabriel, a gente tá chegando ao final aqui desse papo maravilhoso, né? Esclarecedor demais. Mas, Biel, eu tenho uma pergunta polêmica pra te fazer na jugular. É o seguinte, cara. Você é um ser de luz, cara. Você, assim, pela sua missão de ajudar, né, as pessoas. E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por exemplo, você tem 16 anos, tá no terceiro ano, cara, tá na correria aí, na pressão vestibular, pá. Você pretende ser médico, brother, justamente pra aparar um pouco essas arestas e ajudar mais as pessoas do outro lado de medicina ou não, cara? Qual que é o curso que você vai pretender fazer aí, meu irmão? Essa é a pergunta polêmica. Cara, então, eu já pensei em ser médico, Uhum. eu já pensei em ser muitas coisas, porque é normal, né? Eu já quis ser jogador de futebol, já quis ser piloto de Fórmula 1, já quis ser astronauta. Aí depois eu comecei a querer ser ortopedista. Depois que eu fiz o alongamento ósseo, eu vi que meu médico sabia muito, aí caraca, eu quero ser ortopedista. E aí depois eu fui numa consulta com um geneticista, e eu falei, cara, esse cara é sensacional. Um geneticista que tem nanismo, que é uma das maiores referências na genética brasileira, na genética... Ele é referência mundial também, ele é pós-doutor, chefe de genética no Fleury, o nome dele é Dr. Wagner Baratella, e o tipo de nanismo dele é diferente. É o mesmo do Gigante Léo. Então, mas ele anda numa motinha elétrica, porque ele não consegue andar longas distâncias. Então, ele é sensacional. E aí eu comecei a admirar ele e falei, cara, eu quero fazer genética. Aí eu comecei a aprender genética na escola e desisti. Falei assim, não, tô fora. Vamos voltar para outra coisa. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai é advogado. E eu comecei a estagiar no escritório dele porque eu queria ter essa experiência. Ele queria que eu tivesse essa experiência de como era trabalhar. E eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu quero trabalhar com isso e tudo. Só que aí
eu mudei um pouco no meio do ano passado. Eu vi que eu gostava muito de empresa, mas não gostava muito da parte do direito. Então, agora eu quero fazer administração. E aí, quando eu mudei, eu já fui correndo atrás de vestibular, né? Porque eu já estava no 2º ano, já queria fazer as coisas como treineiro. E aí eu fui e prestei FAAP. Na FAAP eu passei em primeiro lugar para administração. Só que aí eu não... Aí eu falei assim, cara, tipo, realmente eu acho que é administração. Mas será que dá para ir além? Aí eu fui e fiz INSPER e FGV, como treineiro também. Na FGV a gente não pode fazer segunda fase como treineiro, mas pro INSPER eu passei, só que não fiz porque era lá em São Paulo. Mas aí eu falei, será que dá pra ir além? Aí eu fiz Link, que é um vestibular totalmente diferente de tudo. Porque não tem nada de conteúdo de escola, é conteúdo da vida. Né? Conhecimento geral. Conhecimento geral. É sobre você, sua habilidade de storytelling. Então é sensacional o vestibular da Link. E aí, fazendo o vestibular, eu aprendi 2 coisas. Primeiro, que é aquilo mesmo que eu quero. Porque eles têm uma pegada muito de business e principalmente de empreendedorismo, né? E então, no vestibular deles, no processo seletivo deles, eles têm uma parte que é resolver cases fictícios de empresas reais. Que legal. E eu achei isso sensacional. E segundo que... A segunda coisa que eu aprendi é que, tipo assim, dá pra ir além. Então, eu passei na Link. Inclusive, por isso que eu tô com o cabelo meio curto. Garoto. Porque eles rasparam meu cabelo no meu aniversário. Aí sim. Mas tava bem pior. Só que aí eu pensei assim, cara, tipo, a Link é sensacional. Mas será que dá pra sonhar mais alto? E aí eu entrei eu fui selecionado para um programa de estudar fora, da Fundação Estudar. Legal. E hoje meu plano é ir para fora para estudar lá, não porque eu quero morar lá, não porque, né, eu quero ter um diploma de Harvard. Também, mas porque eu entendo que, tipo assim, dá para ir além, sempre dá para ir além. Então, vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu tenho ótimas faculdades aqui no Brasil também. Mas eu quero business porque eu acho que é um curso que eu, me conhecendo melhor, né, que une os meus interesses e as minhas habilidades. Então, eu acho que eu tenho uma habilidade boa de liderança, porque por conta de todos esses anos que eu tive que ser o líder do Somos Todos Gigantes, né, e por vontade própria, né, não foi nada que meus pais me puseram, porque assim, nossa, nós somos seus pais e nós estamos fazendo um movimento, então participe junto com a gente. Não. O movimento só existe porque eu disse sim, né, eu falei o amém lá no começo. Então, nesse tempo, eu fui amadurecendo demais e fui crescendo enquanto fui exercitando essa habilidade de liderança. E segundo, que é a minha paixão por empresa, né? Por saber sobre o mercado financeiro, sobre o funcionamento de uma empresa, sobre estratégias e tal. Então, acho que juntou isso tudo e hoje administração, business é meu plano. Que show, galera. Então você viu aí Gabriel Yamin, o businessman. Que legal, cara. Ó, Gabriel, eu tenho que dizer que realmente foi um prazer, cara, estar sentado contigo aqui e ouvir tanta coisa fantástica, tanta coisa rica, né? Sobre a história do nanismo, sobre a sua história, sobre tudo que você vai fazer. Quando você for o businessman, você ajudar a patrocinar esse programa. Porque agora eu vou falar do nosso patrocinador, oferecimento deste programa é o Nós Cook. Nós Cook e o Eat. Nós cozinhamos e você come. É o seguinte, Nós Cook, galera, é o melhor brownie do Brasil e do mundo. Tenho certeza que quando o Gabriel for businessman lá na América ou qualquer outro lugar do planeta, ele nunca vai comer um brownie melhor do que o da Nós Cook. Você acha em vários lugares aqui de Goiânia ou nas redes sociais, @NóisCook, nós de Goiânia, você que não tá aqui em Goiânia. Né? Nós com I, galera. Nós Cook e o Cook tá em inglês, beleza? C-O-O-K. Nós Cook. Tem brownie, tem a pão de queijo, enfim, é gourmet. Um abração pro Marcão e Ana Carla, nossos amigos maravilhosos. Gabriel, você foi o up desse date. E eu quero te agradecer mais uma vez aí, cara, pela sua parceria. Ele que vai ganhar aqui uma canequinha Update Mais. Você que não veio aqui ainda, tá perdendo. Então, Gabrielzão, muito obrigado, cara, mais uma vez. Um abração lá pros seus pais, Marlon e a Juliana e a sua família maravilhosa, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Muito obrigado por fazer parte aqui. E por último, esquecendo de falar pro povo seguir. Opa! A gente tem vídeo, acho que mais de 16 mil
visualizações, 1000 visualizações, e os seguidores não. Parece que tá indo lá, vê e não segue. Né? 80% das pessoas que assistem o programa não seguem o canal. Então isso é meio que normal nos canais do YouTube, mas a gente vai fazer o jabá. Né? Segue a gente aí, galera. Sigam lá. Não, só agradecer vocês pelo convite. Foi um prazerzaço. E eu acho que quanto mais abertura as pessoas nos derem para falar sobre o assunto, melhor e mais a gente pode evoluir nesse tema, que ainda é um tabu em muitas áreas. Então, de verdade, muito obrigado mais uma vez. E sigam a gente também, né? @somos todos gigantes, @Instituto Nacional de Nanismo, @nanismo.brasil. O arroba do Instituto Nacional de Nanismo é @instituto.nacional.nanismo, @nanismo.brasil. E o meu, @Biel_Yamin, podem seguir também. E assim, a gente sempre posta conteúdos informativos, bem didáticos sobre o assunto. E você que tem tem contato com uma pessoa com nanismo, que não faz parte do movimento, chama ela, fala para ela entrar em contato com a gente, para a gente colocar ela nos grupos. São grupos sensacionais, de muita informação, muita troca de experiência. Então, é só agradecer pelo espaço mais uma vez. E o dia que o Gigante Léo vir fazer show em Goiânia, você traz ele aqui. A gente faz um episódio só falando a respeito dessa questão de o artista com nanismo. Não, vai ser um baita episódio. Baita episódio. Aí, Léo, fica o convite, hein? Quando você vier aqui, você venha pro Update Mais Cast. Eu vou te chamar e você vem junto comigo pra gente conversar um pouco sobre isso. Você é gigante e nós somos todos gigantes. Valeu, galera. Muito obrigado. Você é o gigante aí. Deus te abençoe. Até a próxima. Um abração.